Ontem eu fiz uma dos cultos que é sempre um desafio para o pastor fazer. Eu fiz um sepultamento do irmão Gessiel. Faleceu, teve um AVC inicialmente, depois um câncer de intestino e, infelizmente, ele não conseguiu superar essa doença e descansou na madrugada de ontem, desde ontem. Preparamos tudo com os irmãos da igreja, demos todo o suporte para a família e fomos para o momento do sepultamento e um negócio diferente aconteceu. Quando eu terminei o culto na capela, nós fomos até o lugar onde ele seria sepultado e foi a primeira vez que eu fiz um sepultamento haviam, onde havia três mortos, três pessoas que já não tinham vida. Nos, no túmulo onde ele iria ser sepultado, já estavam ali duas pessoas e elas tiveram que ser exumadas. E a irmã Branca e a irmã Márcia foram até o cemitério às 9 horas da manhã para que os coveiros exumassem tanto a mãe da Márcia como a mãe da Branca. E elas me contam a experiência, né? Eles abrem o caixão e vão pegando os ossos, colocando numa caixinha preta, empilhando os ossos ali dentro. Lá estava o irmão Gessiel dentro do caixão e mais duas pessoas dentro de caixas pretas, ossos empilhados dentro de uma caixa preta de plástico. É o que eu e você somos. É o que eu e você somos. Existe um problema muito grande, amados, quando a gente faz a gestão da nossa vida achando que nós somos alguma coisa. Nós não somos nada, irmãos. Somos nada. Aonde está o orgulho? Onde está a impaciência? Onde é que está a desistência? Onde está a ira, o ódio, a raiva daquelas pessoas? Não está mais. São apenas ossos. E a Branca relatava no culto ontem que ela disse que todo ser humano deveria passar pelo que ela passou ontem. Porque quando ela sepultou a mãe, aquela ruptura já tinha sido assim um negócio muito intenso, porque a mãe estava sem vida ali, mas ela conseguia ver a mãe. A mãe estava ali visualmente, mesmo que morta, fria, gélida, a mãe estava ali ainda. Mas, mas ontem ela disse: Ontem eu vi que nós não somos nada. Pastor, meu Deus, que experiência é essa para a gente entender que tem algumas guerras, tem algumas lutas, algumas escolhas que a gente faz. Pastor, nós não somos nada, né? A gente deveria pensar diferente na hora de tomar as nossas decisões. É isso, nós não somos nada. Deixa eu perguntar, para que essa falta de perdão no seu coração? Somos nada, irmãos. Para que a persistência em conseguir tanta coisa nesse mundo? Tem gente que trabalha de dia e de noite, de dia e de noite, em três empregos, numa correria absolutamente insana. Somos nada, irmãos. Não somos nada. Nós temos passado e presente.
Você tem futuro? Ninguém aqui sabe. No próximo instante, nós podemos estar sem vida, irmãos. Futuro nesta terra aqui, no que diz a contagem de dias, ninguém tem. A imprecisão da vida é absurda. É absurda. E por que tanta guerra? Por que falar mal das pessoas? Por que criticá-las? Por, por que nós somos assim? Nós não somos nada. É impressionante. Uma máquina tão extraordinária como o ser humano e se tornar um amontoadozinho de ossos que também vão desaparecer. Claro, isso aqui vai virar um sermão que você vai ouvir na sala. Para pastor, né? Tudo vira mensagem. Salmo 39, verso 4 e 5. Está com a sua Bíblia aí? Abre a sua Bíblia. Diz assim, ó. Faz-me saber, Senhor, o fim da minha vida e qual é a medida dos meus dias, para que eu saiba, olha só o que o salmista diz, quão frágil sou. Oh, não importa o carro que você tenha, não, viu, irmão? Não importa o salário que você ganha, não importa a cor que você tenha, não importa a casa que você mora, não importa o quanto você ganha, não importa o seu status, sendo baixo ou alto, não importa, todo mundo vai para a mesma caixinha e vai se tornar a mesma coisa. Um empilhadozinho de ossos secos. Eis que puseste os meus dias como palmos, e a minha idade é como nada diante de ti, diz o salmista. Você ainda vai para o Salmo 103, no verso 15 e 16. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim floresce, porque passando por ela o vento, logo se vai. E o seu lugar não conhece mais. Olha a imprecisão da vida, né? E Tiago, no Novo Testamento, no verso 4, verso 14, desculpa, capítulo 4, verso 14, diz assim, ó, não sabeis o que acontecerá amanhã. Tá vendo? A gente não tem futuro. Futuro só com Jesus, lá na eternidade. Esse está garantido. Porque o que é a nossa vida? Pergunta Tiago 4,14. É um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. É isso que você é, irmão. É isso que eu sou. Por isso, uma das prioridades da Sala 57, nós temos que ter urgência para pregar a palavra de Deus. Porque você foi chamado por Jesus Cristo para amar a vida e levar outras pessoas a terem vida eterna. E nós temos que andar logo, irmãos, porque é um sopro, um nada a nossa existência. Então, deixa eu te dar um conselho, já que Deus te deu a coisa mais preciosa que você tem. Falando nisso, qual é a coisa mais preciosa que você tem? A vida. É a coisa mais preciosa que você tem. É a vida. Que Jesus salvou na cruz do Calvário e te devolveu de presente. Estou falando dessa vida, viu? Da vida eterna. Essa efêmera aqui que. Não. Estou falando da vida recebida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa é a maior bênção que nós temos. Só que enquanto seres humanos, ela é um nada relacionado à matéria. Futuro, só com Ele na eternidade. Então, por que que você não pega esse pequeno trecho de vida que você tem e usa intensamente para a glória de Deus? Entendendo quem você é. Para esse tempo aqui, tá, irmãos? Para esse tempo. E claro, todos aqueles que aceitam Jesus
ter a eternidade para desfrutar. Vamos orar? Pai bondoso, eterno Deus, obrigado, Senhor, obrigado. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai eterno, o Senhor tem as bênçãos como gestor do universo, faz a gestão dessa sala. Jesus, o Senhor tem as bênçãos para essa sala, como nosso Senhor e Salvador, faz a gestão dessa sala. Batiza-nos com teu Espírito, amado Espírito Santo. O Senhor tem as bênçãos para essa sala, faz a gestão, controla todas as coisas. Está tudo prontinho aqui. O Senhor vai fazer como o Senhor quiser. Entregamos esse momento de adoração em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia, que sua semana seja uma bênção e você abençoe a tantos outros que precisam da sua existência para estarem no céu, irmãos. Pensa nisso. As pessoas precisam da sua existência para estarem no céu. Eu quero cumprimentar você que está aqui na sala 57. Eu quero também saudar a você que, porventura, já está indo para o trabalho, pela correria da vida, mas está conectado com a palavra, conectada com o poder do Espírito Santo. Quero também, de uma maneira muito especial, dizer a você que está colocando os pedidos de oração aqui no chat, ou mesmo aí no YouTube, que Deus tem um propósito extraordinário para você e que nós devemos nos manter firmes, firmes, avançando no poder do Espírito Santo. Hoje nós temos uma mensagem muito especial para os dias que estamos vivendo e eu quero convidar você para a palavra. Antes, porém, pedir ao Rogério, mestre Rogério, você vai colocar os PowerPoints quando eu pedir, por favor. E aí, assim, eu falo assim, Rogério, pode colocar. Aí eu digo assim, Rogério, pode voltar para mim. Pode ser? A gente agradece. Então, nesse momento, nós não temos o PowerPoint. Isso. Obrigado, Rogério. Eu ainda não estou tão perito como o pastor Lucas, nosso ministerial. Ele está perito aqui em colocar os PowerPoint e outros que falam por aqui. Você pode ir à palavra de Deus? Eu já estou com a minha Bíblia aberta. E você pode encontrar o texto no Novo Testamento, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 4. O pastor Wagner colocou aqui algumas imagens da experiência que ele teve ontem, e nós vamos ler agora um texto que é um texto que a gente sempre lê nos funerais. Todavia, esse texto é colocado pelo apóstolo Paulo no contexto da volta de Cristo. E por isso esse texto é importante, para que a gente, de quando em quando, voltemos a esta expressão máxima da bondade, da misericórdia de Deus em relação a nós, porque através de Cristo Jesus, ele nos assegura a vida eterna. Na primeira ressurreição, nós podemos ter essa garantia pelo sangue de Jesus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Nós vamos ler. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo,
E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, com estas palavras, uns aos outros. Até aqui. Você percebe que esse texto está colocado no contexto da vinda do Senhor. Tanto é verdade que o título desta porção bíblica está assim: a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. E se você colocar os olhos no início do capítulo 5, está escrito assim: a vinda do Senhor é certa e repentina. Nós tivemos aí na noite de sábado uma notícia que deixou o mundo muito preocupado, que foi a entrada dos Estados Unidos na guerra entre Israel e o Irã, a antiga Pérsia, não? E isto mostra que Deus está nos avisando do seu breve retorno. As profecias, Daniel, Apocalipse, de forma especial, o capítulo 24 de Mateus, que é uma profecia, o próprio Cristo, nosso Senhor Salvador, ele fala dos sinais da breve volta e fala também da necessidade de uma vigilância. Tanto que Jesus disse de que nos tempos que estamos vivendo, nos dias de hoje, nós ouviremos falar de guerras e rumores de guerra, nação se levantando contra umas às outras, mas ainda não seria o fim. Fomes, terremotos, seria o princípio das dores. E também Jesus fala dos falsos profetas. Esses homens e mulheres, se intitulando profetas, iriam enganar o povo de Deus e enganar a muitos. O aumento da maldade, o amor se esfriando. Porém, Jesus diz assim: o evangelho será pregado em todo o mundo. Então será o fim. Então será o fim. Se as nações estão se levantando umas contra as outras, existe uma outra figura, um outro quadro que está acontecendo exatamente agora. Daqui a pouco mais de 11 dias, não, 11 dias, talvez 10 dias, nós estaremos com a Igreja Adventista reunida. Se as nações se levantam como sinal do fim, também a Igreja de Deus, a Igreja remanescente, também está se levantando. E neste ano, que é o ano de 5 em 5 anos, a igreja se reúne para orar, a igreja se reúne para meditar na palavra, a igreja se reúne para poder estabelecer os planos evangelísticos. Isso está acontecendo agora. Então, a igreja está indo para a cidade de São Luís, no Missouri, nos Estados Unidos, onde durante 10 dias a igreja estará colocando os planos, pedindo a unção do Espírito Santo, para que a volta de Cristo Jesus seja ainda em nossos dias. Amém? Amém. Então, esse texto é um texto para os dias de hoje, porque o assunto da imortalidade da alma é um assunto que Satanás tem trabalhado muito para enganar a muitas pessoas. Eu vou pedir então ao Rogério que coloque então agora o PowerPoint, por favor. Você vai ver o assunto que nós vamos extrair do texto bíblico, a imortalidade condicional da alma. O que significa isto? O que isso tem a ver com os dias que estamos vivendo? Na próxima imagem, Rogério, nós teremos, por favor, nós temos aqui os dois tipos de imortalidade que o mundo crê. E o outro, a condicional,
de que a Igreja Adventista crê. A primeira, a imortalidade natural, é o engano satânico, aonde a imortalidade é inerente ao ser humano. A consciência, o espírito, continua a existir após a morte do corpo físico. Engano satânico. Nos últimos dias, este engano iria crescer, proliferar pelo mundo afora. A imortalidade condicional, pela Bíblia, pela palavra de Deus, é concedida por Deus como um dom. E a imortalidade está condicionada à fé e à obediência a Deus. Por favor, Rogério. Nós vamos ver agora na próxima imagem o texto que acabamos de ler, capítulo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Olha que coisa terrível essa próxima imagem. Essa imagem eu coloquei aqui porque é uma imagem que muitos adventistas têm dúvida ainda. Você vê aí uma pessoa no hospital, nos seus últimos momentos, e quando ela expira, então muitos creem, através dos ardis satânicos, de que a alma se desprende e a alma então vai para um lugar. É um engano satânico, porque na próxima imagem, nós vamos ver aqui que a imortalidade natural da alma é uma mentira. A alma continua a existir após a morte do corpo físico, é um engano satânico dos últimos dias. Por isso, o apóstolo Paulo, ao escrever aos crentes em Tessalônica, ele coloca isso como um alerta. E sabe, irmãos e irmãs, a gente, como o pastor Wagner, infelizmente, a gente tem que se deparar com a morte enquanto estivermos nesse mundo de dor. E nós, pastores, somos chamados muitas vezes para dar o conforto às famílias que choram. E outro dia, aqui na igreja do NASP, onde sou, assim, onde frequento, ao estarmos ali no funeral, eu ouvi de um irmão adventista um pouco sentindo dúvida com relação a isto. Veja o que Satanás semeia por aí. A reencarnação da alma, engano satânico. Quando as pessoas dizem assim, que alma bondosa foi para o céu, engano satânico. Nas poesias, né? Na literatura, muitas vezes a gente vê essa expressão, a alma sempre será eterna, assim como o amor. A alma será eterna se realmente eu aceitar a provisão de graça em Cristo Jesus e eu obedecer à vontade de Deus em minha vida. Lá no céu, a minha mãe está olhando para nós. Eu ouvi de um adventista isto, eu fiquei impressionado. Por favor, Rogério, nós. Obrigado, Rogério. Pode voltar para mim. Eu gostaria de olhar para você agora e tratar um pouquinho sobre este engano satânico, a questão da imortalidade da alma, de que a imortalidade é algo inerente da alma. Primeiro, Satanás tem enganado muito com a questão do espiritismo. O espiritismo. E a gente muitas vezes pensa de que, não, o espiritismo está distante de mim. Não, não. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Levíticos, capítulo 19, 31. Não vos voltareis para os médiuns, nem para os adivinhadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Essa questão da alma ser separada do corpo foi algo muito propalado na época dos gregos, aonde se dizia que o corpo
é ruim e a alma é boa. Engano satânico para os últimos dias. Levíticos, ainda no capítulo 20, versículo 27, nos diz: se um homem ou uma mulher se dedicarem a consultar os espíritos ou praticarem a adivinhação, serão condenados à morte. Então, um grande alerta para aqueles que aguardam ansiosamente a volta de Jesus. Cuidado com a cultura prevalecente. Cuidado com os filmes. Cuidado com os jogos, com os games. Cuidado com os tratamentos, muitas vezes ditos por naturais, mas cuja base está calcada no espiritismo. Veja, a Casa Publicadora publicou um livro do pastor Fernando Beyer sobre a questão do encanto de Hollywood. Veja como Satanás tem trabalhado engendrando através de filmes, através de séries, através da literatura, de forma especial os games, os jogos, a questão do espiritismo, ou seja, que a alma ela é reencarnada, reencarnada. E pastor Fernando Beyer é um pastor conhecido, um amigo pessoal, e nós fazíamos um mestrado no NASP alguns anos atrás. Ele pesquisava sobre esta questão nos filmes e eu pesquisava a questão do inário. E muitas vezes a gente dividia, nós estávamos no mesmo quarto e a gente dividia a banca de estudos, né? E ele com a Bíblia aberta, eu também com o Espírito de Profecia. E ele, então, muitas vezes falava um pouco sobre esta questão. E eu ficava impressionado. Você pode entrar aí no site da Casa Publicadora Brasileira e buscar esse livro, O Encanto de Hollywood, do pastor Fernando Beyer. Lê este livro. Eu tenho, eu tenho dois netinhos, não? E quando eles vêm aqui em casa, eles muitas vezes querem assistir um filme e outro. E aí eu sento a sala e eu fico assim olhando e falo assim, Murilo, esse filme é bom? Gustavo, são os meus dois netinhos, né? Esse filme é bom? Aí eles olham assim, não, vovô, esse filme não é bom. Satanás tem iludido os jovens e também milhões de pessoas com a questão do espiritismo. Ellen White nos adverte. Estas advertências são advertências do espírito da profecia que Deus levantou a igreja remanescente no tempo do fim. Testemunhos Seletos, volume 1, página 96. Irmãos e irmãs, olha o que o Espírito de Profecia nos diz. Os mestres do Espiritismo aproximam-se de maneira agradável e fascinante para nos iludirem, e caso lhes deis ouvidos, as fábulas sois seduzidos pelo inimigo e perdereis por certo a vossa recompensa. Continua Ellen White. Uma vez que a fascinadora influência satânica chegue a vencer-vos, estáis envenenados. E a sua mortífera influência vai destruir a vossa fé em Cristo, como Filho de Deus, e deixais de confiar nos méritos do sangue de Jesus. Enganos satânicos para aqueles que estão vivenciando a proximidade do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro engano satânico, que tem base nessa questão da alma ser separada do corpo, é o evolucionismo. Ah, isso é uma praga. Aqueles que estudam, avançam nos estudos, sabem que a ciência tem negado o relato bíblico da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Sabe, se você tira o relato da criação, você também tira o sábado, o memorial da criação. O sábado, o memorial da criação. Por isso, Deus escreveu no seu códex
moral, que vai ser é o código moral porque expressa o caráter de Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Eu quero dizer a você que se aprofunda nos estudos de mestrado, de doutorado, você deve ter atenção para isto. Eu quero falar de uma experiência pessoal. Eu fiz o meu curso de teologia na Igreja Adventista, evidente, não? O Seminário Adventista, ainda no antigo IAE, hoje o NASP. E depois que terminei o curso de teologia, assumi o pastorado da Igreja Adventista, houve um momento que eu necessitei cursar outros cursos para que eu pudesse desenvolver bem o meu ministério na área de educação. Então, estando no Maranhão, eu me matriculei com autorização dos meus líderes da época, na Universidade Federal do Maranhão e depois no curso de pedagogia na área de educação. E depois eu concluí esses estudos na Universidade Federal do Pará. E lá eu fiz pós-graduação na área de educação, enfim. E sabe, irmãos, a gente vai sendo envolvidos por estas doutrinas, por estas filosofias, por estas teorias encantadoras. E de quando em quando a Igreja Adventista faz é, treinamentos com os seus líderes de área de educação, principalmente para vaciná-los em relação a essas teorias evolucionistas. E eu estava estudando, à época, um curso de aprofundamento na Universidade Federal do Pará, onde eu fui colocado diante desses autores, de Marx, de outros autores assim. E eu, então, apresentei um paper no treinamento da igreja em relação à integração fé e ensino em relação a essas disciplinas de sociologia, de antropologia. E aí, ao escrever isto, o pastor Henrique Pesseira, que era o líder desse treinamento da Conferência Geral, ele disse assim: Pastor Jael Enéas, eu quero conversar com o senhor. Eu falei: pois não, pastor. E nós marcamos um dia e nós nos reunimos. E ele, então, com o meu paper na mão, ele disse assim: pastor, o senhor tem estudado em universidades não adventistas, muito bom isto, mas o senhor precisa ter um filtro, um filtro, um filtro. Esta é uma orientação da igreja. Nós precisamos ter o filtro. E o filtro é a palavra de Deus. O filtro é o Espírito de profecia. O filtro é o Espírito Santo, que atua na nossa mente para que a gente possa ter olhos de distinção, porque Satanás é habilidoso misturar verdade e erro para poder enredar, principalmente nos dias que estamos vivendo. E o outro engano é o materialismo, né? O materialismo é a maneira de você explicar fatos que você não consegue explicar pela razão através da matéria. Então, o materialismo é vista as explicações da mente e da consciência a partir da matéria concreta, daquilo que você vê. E nós sabemos que os mortos estão inconscientes, porque essa tradução de alma, alma vivente, atrapalha um pouco às vezes a nossa cabeça, né? Alma vivente é pessoa com vida, é pessoa vivente. Inclusive a igreja corrige isto, né? Quantas almas foram batizadas? Não. Quantas pessoas foram batizadas? E Deus diz na sua palavra, claramente em Eclesiastes capítulo 9, pastor Wagner inclusive citou, não?
porque os vivos sabem que iam morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Inconsciência. Os mortos só virão ter vida através da ressurreição. E nós teremos duas ressurreições. E Jesus disse, João capítulo 5, está registrado no Evangelho de João, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz de Deus. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Esta é a primeira ressurreição. O texto bíblico que acabamos de ler nos alerta, nos prepara para a primeira ressurreição, a realidade da primeira ressurreição. E Jesus também disse de que haverá uma segunda ressurreição. Esta segunda ressurreição, sim, os mortos ressuscitarão, todavia, para condenação, não para a vida eterna. Então, eu vou pedir ao Rogério, Rogério, nós vamos seguir agora para o capítulo 4, nós estamos, versículo 14. Olha que coisa. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha que imagem. Eu coloquei esta imagem. Esta que segue agora. Esta imagem que segue é o pai com seus dois filhos. Eu pergunto para você, aonde está a mãe? Aonde está a mãe? O pai está explicando para os filhos que a mãe está dormindo. A mãe está dormindo. Rogério, pode voltar para mim? Eu tenho meditado muito nesta questão. E eu quero colocar aqui Jesus tratando da questão da morte como um sono. Não? Nós temos a experiência, o relato dos três evangelhos sinóticos da ressurreição da filha de Jairo. E aqui tem um elemento que é a expectativa. Nós estamos aguardando a volta de Cristo. Então há uma expectativa da volta de Cristo. E a filha de Jairo era uma menina de 12 anos, em torno disso. Muito doente, Jairo então foi buscar socorro, auxílio, suporte em Cristo Jesus. E à medida que ele caminhava em direção a Cristo, ele diz e que a sua filha estava muito doente. E Jesus então se dispôs a ir. Veja, mas na hora em que Jesus estava para ir à casa de Jairo, veio então uma mulher com um fluxo de sangue, muito doente, e Jesus então deu atenção a esta mulher. E Jesus curou esta mulher. E quando Jairo viu que Jesus tinha curado esta mulher, acendeu uma esperança em Jairo. Mas vieram algumas pessoas e trouxeram a notícia: Jairo, não incomode Jesus, porque a sua filha está morta. Jesus ouviu. Coisa tremenda. Eu gosto de pensar na sensibilidade, não? De Cristo, não? Jesus ouviu e disse assim: Jairo, a sua filha está dormindo. A sua filha dorme. E Jairo creu nisto. Aqueles que aguardam a volta de Cristo precisam crer nisto. Então, Jesus foi na direção. Olha a expectativa, não? Eu quero chamar a atenção a você sobre a expectativa do retorno de Cristo. Eu fico imaginando a expectativa no coração de Jairo, porque se a sua filha de 12 anos estava dormindo, Jairo cria e que Jesus podia fazer
Um grande milagre. E aí, quando Jesus chegou no lugar, no local, ele viu muitas pessoas chorando. Muitas pessoas chorando. Então Jesus disse: a menina está dormindo. Sabe o que aconteceu? As pessoas que estavam chorando, muitas delas, pararam de chorar e começaram a rir. E começaram a rir, desacreditando no poder de Jesus. Então, Jesus mandou que ela saísse, retirasse. E Jesus chamou três dos discípulos, Pedro, Tiago e João, para estar com eles e mais os pais. E aí, Jesus olhou para a menina e disse: menina, levanta. Talita cumi, levanta. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, a menina se levantou. Jesus está prestes a vir para ressuscitar aqueles que dormem em Cristo. E dormir em Cristo tem uma relação muito forte com estar em Cristo. Deus nos está dando oportunidades hoje, o dia está amanhecendo sobre nós. Podemos respirar. Que presente extraordinário a vida, não? Mas Deus nos quer dar a vida eterna. Gosto de pensar numa outra expectativa sobre Lázaro, ressurreição de Lázaro. É outra imagem bíblica, outro milagre, aliás, distintivo na palavra de Deus, porque somente o Evangelho de João relata a ressurreição de Lázaro. Sabe por quê? Porque Lázaro estava morto há 4 dias. Quando Marta foi na direção de Cristo, Lázaro estava apenas doente. E ela então anunciou, avisou a Cristo, porque Jesus estava sempre na casa de Lázaro, na casa de Maria e de Marta. Só que Jesus se demorou um pouco ali. E depois de alguns dias, Jesus disse aos discípulos: Lázaro está dormindo, nosso amigo está dormindo. Nosso amigo está dormindo. E aí Jesus foi na direção. Eu fico imaginando a expectativa das irmãs, de Marta e de Maria. Expectativa. Meus irmãos, nós estamos na expectativa da breve volta de Jesus. E nós temos muitos irmãos e irmãs e membros de nossas famílias, por certo, que estão dormindo. Por isso nós devemos ansiar a volta de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, ele escreve colocando na expectativa da volta de Cristo, da primeira ressurreição. Então, quando Jesus estava bem próximo, não? Marta corre e disse: olha, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então Jesus diz a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Você crê nisto, Marta? Aí Jesus foi na direção de Maria e Maria na direção de Jesus. Expectativa, não? Porque Jesus, ele quer fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Jesus quer fazer muito mais. Quando Jesus viu Maria e Maria chorando, onde está o corpo? Aí ele viu que os judeus estavam chorando. Então Jesus foi diante do túmulo. A vida, diante do túmulo. Cristo a vida, ressurreição. E ele mandou que tirasse a pedra quando, com a sua voz, a voz da vida, disse: Lázaro, sai para fora.
Lázaro, sai para fora. Eu me emociono com isto, não? Rogério, vamos colocar algumas imagens aqui, não? Por favor, Rogério. Nós temos aqui algumas imagens, são imagens que vão ilustrar, não? As imagens, se o Rogério conseguir localizar aí o PowerPoint, Jesus ressuscitando a filha de Jairo, dizendo: Menina, levante-se. Depois, numa outra imagem, Jesus ressuscitando Lázaro, né? Lázaro, sai para fora. Então eu convido, obrigado, Rogério, pode deixar. Eu quero convidar você para o versículo 16. Portanto, o Senhor mesmo, dada a palavra de ontem, a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoa a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, veja, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, e assim encontraremos com nosso Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Amém? Amém. Eu, eu fico imaginando o Monte da Transfiguração, aonde apareceu Moisés e Elias. Alguns podem pensar, isso aqui foi uma cena mediúnica? Não, porque Deus enviou Moisés e Elias para confortar Jesus Cristo na caminhada da cruz. Eram poucas semanas que restavam para que Jesus fosse a Jerusalém e ali poder entregar o seu corpo, carregando sobre si a culpa do pecado, para que eu e você pudéssemos ter a segurança e a vida eterna, pudéssemos participar da primeira ressurreição, se nós não estivermos vivos por ocasião da volta de Cristo. E se nós estivermos vivos, segundo o relato bíblico, sermos arrebatados para o encontro com o Senhor dos ares. Então, Moisés representa todos aqueles que serão ressuscitados. Agora eu pergunto para você, como foi a vida de Moisés? Eu fico impressionado em ler e estudar e meditar um pouquinho sobre os últimos dias da vida de Moisés. Veja, Moisés tinha 120 anos quando Deus deu uma ordem para ele: suba a montanha. Moisés está acostumado a subir montanha. Subiu o Monte Sinai, recebeu a lei. Moisés estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Moisés, avance pelo mar, diga ao povo que marche. Moisés estava acostumado, ele distinguia a voz de Deus. Só que agora Deus queria mostrar a terra de Canaã para Moisés. Moisés, infelizmente, não entrou na terra de Canaã, a terra, esta Canaã daqui. Mas Deus o ressuscitou e o levou para o céu, como um símbolo, a segurança para aqueles que dormem em Cristo Jesus. Eu gosto de pensar nos últimos dias de Elias. Elias é o símbolo daqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. De Jesus. Como era Elias? Elias era um homem comum como nós. Teve fraquezas, teve lutas, apaixonado em fazer o trabalho de Deus, sim,
Veja, no Monte Carmelo, mas nos últimos dias, Elias foi reconhecido como o homem que tinha o Espírito de Deus. Como deve ser aqueles que estão aguardando a volta de Jesus, devem ser reconhecidos como homens e mulheres que têm o Espírito de Deus. E o registro de segundo Reis, capítulo 2, diz claramente que estava chegando a hora de Elias ser tomado. Assim diz o registro bíblico, estava prestes de ser tomado para os céus. Irmãos e irmãs, olha ao nosso redor. Alguns dizem assim, não, estas guerras que estão aí, sim, estas guerras, Jesus diz, ouvireis rumores de guerras. Muitos seriam enganados, mas ainda não será o fim. Mas esse evangelho do reino será pregado a todo mundo. Então virá o fim. São sinais da breve volta de Jesus. Vendo os delegados, 2.400 e poucos delegados, caminhando para São Luís, então, de todas as partes do mundo, de 13 divisões globais da Igreja Adventista, e muitos viajando para poder estar ali, acompanhar, orar, participar das reuniões. Eu vejo o cumprimento profético da igreja pregando o evangelho. Como deve ser aqueles que aguardam a breve volta de Jesus? Deve ser como Elias. Então, Elias fez uma coisa. Elias foi passando nas escolas dos profetas. Isto me impressiona, porque nós precisamos ter um olhar especial para as novas gerações. As novas gerações. E ele foi passando. E ele saiu de Gigal, onde foi a primeira escola, não? E foi para Betel. E Eliseu junto com Elias. Eliseu junto com Elias. Eu não te deixarei sozinho, eu vou contigo. E quando Elias chegava nessas escolas, os alunos, né, os filhos dos profetas, procuravam Eliseu e diziam assim: olha, o teu senhor será tomado. Elias era reconhecido como um homem que tinha um espírito de Deus. E Eliseu dizia assim: quieto, guardar isso para você. E Elias então disse: agora eu vou para Jericó. Então Elias, prestes a ir ao céu, ele tinha uma preocupação em ensinar. Nós temos que pregar o evangelho, mas o nosso maior compromisso é ensinar. Ensinar as pessoas a se prepararem para o encontro com o Senhor nos ares. E ele tinha essa preocupação. E eu cheguei em Jericó, novamente os alunos, não? Chegou para Eliseu e disse: oh, Eliseu, o teu senhor será tomado. Como é que eles sabiam, não? Ficou impressionado com isso. Eliseu disse: guarde isso para você. E aí então Elias disse para Eliseu: eu vou seguir agora para e o Rio Jordão. E aí então Eliseu disse: eu vou contigo. E sabe quem foi com eles também? Os alunos, que olhavam para Elias como um homem tendo o Espírito de Deus. Então, eles estavam indo na direção do Jordão. Eu fico imaginando que eles ficaram um pouco distantes, não? O texto bíblico diz que 50 dos discípulos, desses alunos, ó. E aí então chegou a hora de atravessar o Jordão. Elias tomou o manto, levantou o manto, e as águas se abriram. E os alunos estavam olhando, admirados de ver o homem com o Espírito de Deus. E aí, ao passar o Jordão, Eliseu assim fez o pedido: toque-me por herança, dê-me uma porção dobrada do teu Espírito. Toque-me por herança. Eliseu, Elias disse
dura coisa me pedes, não. Mas se me vires, então tereis isto. E de repente, no redemoinho, e os alunos olhando, Eliseu olhando, no redemoinho, Elias foi tomado numa, num momento extraordinário, lindo, lindíssimo, representando a volta de Jesus. Você está preparado? Está preparada para a volta de Jesus? Você tem pedido uma porção dobrada do Espírito de Deus? Porque o maior presente é se nós tivermos que enfrentar a morte, é nós estarmos em Cristo e dormir em Cristo. Compreendes isso? Dormir em Cristo. Eu quero dizer a você, nós estamos em evangelismo aqui na igreja do NASP. Coisa lindíssima, sabe? Eu fico impressionado, irmãos, porque Deus está agindo. Deus está agindo. Muitas uniões, muitas divisões. Agora, antes das reuniões da Conferência Geral, que começa dia 3 agora, fizeram evangelismo, porque a seara está madura. As pessoas querem ouvir a verdade bíblica. O Espírito Santo está trabalhando. Deus está segurando os ventos dessas nações que se levantam para a guerra. Mas nós temos que continuar testemunhando, sendo sermão na nossa vida. E estamos aqui em evangelismo, como eu disse, e eu fiz um propósito este ano. Eu fiz um propósito. Propósito que fiz, eu prego muito por aí, nós pastores pregamos, não? Mas eu fiz um propósito com Deus de ter mais sábados na minha igreja, aonde sou ancião, onde sou membro, que é a igreja do NASP. E eu fiz o propósito, juntamente com outro colega pastor, jubilado, pastor Ramildo Bezerra, de nós trabalharmos a classe bíblica, estarmos dando atenção à classe bíblica, a classe bíblica da igreja. Nós chamamos de classe Novo Tempo. Ela é conhecida aqui como a Sala 43. Então, as pessoas convidadas, os visitantes que vêm assistir, são dois cultos, não? Vão para a classe bíblica. E ali eu acompanho, eu fiz esse trato com Deus. Então, é diferente, irmãos, quando a gente está envolvido no processo do evangelismo. Porque à medida em que a gente vê o Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas sinceras, dos sinceros da terra, a gente também é abençoado. Então, nós já tivemos vários batismos este ano da classe. Inclusive, sábado, o Cauã se batizou, né? Essa classe também é dirigida pelo pastor associado da nossa igreja, né? Nossa igreja tem o pastor Sênio e alguns outros pastores associados, pastor Félix Noronha. Que coisa linda. E ontem, do evangelismo, palavra aberta, convidando o povo para tomar decisões. E aí, então, eu gosto de ir à frente, recebendo as pessoas que estão tomando as decisões. E, e isso aconteceu ontem também. E sabe, irmãos, eu fiquei impressionado. O povo vindo, o povo chegando. O que mais me impressionou, um grupo de jovens, bem do meu lado. Tinha uns 4, 5 jovens. E quando o pastor Anderson Coelho, evangelista, aqui da região sudoeste do estado de São Paulo, da Igreja Adventista, fez o apelo e distribuiu um coraçãozinho, pedindo que as pessoas colocassem o que desejavam. Se era uma oração, se era o estudo da Bíblia, se era batismo. O que elas estavam desejando naquele momento? Eu vi aquele grupo de jovens, eu fiquei impressionado. Eles pegaram o coração e não tinha caneta suficiente para todos. Arrumamos caneta e eles anotando o nome. Que coisa eu fiquei imaginando, Pastor Wagner, eu fiquei imaginando, Deus está recolhendo os sinceros da terra.
O nosso ponto de encontro, irmãos, a volta de Cristo. Se estivermos dormindo em Cristo, soada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, Deus irá então chamar você. Se estivermos vivos, depois da ressurreição daqueles que dormem em Cristo, estivermos vivos, nós seremos arrebatados para o encontro com Cristo nos ares. Coisa tremenda, coisa linda. O evangelismo. Deus está buscando as pessoas sinceras. Eu quero fazer um convite para você. Participe do evangelismo, sua igreja. Seja o sermão. Ajude as pessoas a compreenderem a palavra. Satanás tem enganado a muitas pessoas sinceras, mas quando você toma a palavra, quando você abre o texto bíblico, quando o Espírito Santo usa você, o Espírito Santo faz a obra. Porque o Espírito Santo está recolhendo as pessoas sinceras. Veja o eunuco. O eunuco estava vindo de Jerusalém, estava voltando para a África, ali no caminho de Gaza. É esse mesmo caminho que está sendo bombardeado. Então, o Espírito chamou Felipe, e Felipe foi. E quando Felipe chegou, ele viu que estava lendo as Escrituras em Isaías, capítulo 53. Ele então começa a perguntar. Então, Felipe apresenta a Cristo. Irmãos, nós temos que apresentar a Cristo. Jesus está voltando. Louvo a Deus, porque o tema geral da Conferência Geral, que começa agora dia 3 de julho, em São Luís, Missouri, Estados Unidos, é Cristo está voltando, eu vou. Cristo está voltando. Este é o tema. Este é o tema. Que nós possamos nos unir com a Igreja de Deus e buscar as pessoas sinceras. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E se você continuar lendo o texto bíblico de Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz: a vinda do Senhor é certa e repentina. Quero orar por você, orar por todos nós que estamos aqui na sala 57, para que, ao chegar a nossa hora, entende o que eu estou falando? A nossa hora, você esteja preparado, porque é nesta hora que Deus já veio para você. E viver uma vida exitosa, onde as pessoas possam olhar para você, assim como os alunos olhavam para Elias, dizer assim: ele tem o Espírito de Deus. E Elias foi arrebatado para os céus e nós estamos na expectativa da volta de Jesus. Eu quero orar por você. Você pode encurvar a fronte, onde você estiver. Querido Pai, muito obrigado, porque os sinais da breve volta de Jesus estão por toda parte. Nós não devemos ter medo, sim, porque tu estarás com teus filhos e filhas nestes momentos finais da história deste mundo. Todavia, ó Pai, nos permita a sermos testemunhas da cruz. Nos dê a iluminação do Espírito, Pai. Examine o nosso coração, nossa mente. Limpe-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai. Capacita-nos, ó Pai. Nossos olhos marejam, que temos muitas necessidades. Aqui teus filhos e filhas, ó Pai, estão colocando os pedidos. Saúde, intervenção, milagres, emprego, família, retorno à igreja. Estenda a tua mão de misericórdia sobre o teu povo. Esteja, Senhor, com a igreja reunida nesses 10 dias. Que teu Espírito, Senhor, tome a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amen. Obrigado, pastor, por relembrar uma crença fundamental nossa, tão preciosa, né?
E às vezes a gente pensa sobre a imortalidade da alma, pastor, e alguns deixam de meditar sobre como esta crença é nociva às verdades da palavra. Porque se de fato existe algum tipo de vida depois desse tipo de morte que a gente passa aqui, essa morte que deteriora o corpo, que vai para o cemitério e sai essa alma, essa crença anula todas as outras. Se a alma já foi para o céu, por que Jesus precisa voltar? Para que juízo? Para que ressurreição? Para que transformação dos mortos, né? Para que Então, ela vai afetando toda a crença na palavra de Deus. Ela foi cirurgicamente realmente levantada por Satanás para levar o povo a descrer da Bíblia, né? Das verdades da palavra do Senhor. Me permita uma colocação adicional, pastor Varim. É impressionante que nós teremos dois grupos, né? Nesses dois grupos, então, o sábado, né? No outro grupo, contrário, oposto, o domingo. No grupo do sábado, nós vamos ter temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra. Então, nesse grupo, nós vamos ter aqueles que creem no Deus Criador de todas as coisas. No outro grupo, do domingo, o grupo que adota a falsidade satânica, nós vamos ter o dia falso e a compreensão falsa sobre a questão da ressurreição. E sabe, pastor, com esse assunto de eu estar envolvido com a classe bíblica, a gente prega, né, pastor? A gente prega em muitos lugares e tudo. Mas esse ano eu fiz um trato com Deus, eu queria estar um pouco mais envolvido nisso. Eu tenho percebido de que muitos dos nossos irmãos e irmãs têm dúvidas. Sábado agora mesmo, pastor Ramildo estava passando a lição, eu estava ali, a gente divide um sábado o outro, enfim, etc. E outro vai dando suporte ali, irmãos nossos adventistas, com dúvidas, né? Dúvidas assim que você fica assim, mas gente do céu, como pode isso, né? Não pode isso, né? Então, eu queria assim, realmente pedir aos nossos irmãos aqui da sala 57 de que a gente se envolva realmente em explicar a palavra de Deus. Né? E o Espírito de Deus vai nos dando as condições, porque às vezes a gente se sente pequenininho, né? Até nós pastores nos sentimos pequenos para explicar a palavra de Deus, né? Mas o Espírito Santo vai nos dando essa condição. Pastor Wagner, os anjos estão segurando os ventos. Ainda ontem à noite fui olhar um pouco a reportagem sobre os Estados Unidos envolvido nessa guerra, e os especialistas dizem que não vai haver terceira guerra mundial. E quando os especialistas dizem isso, que não vai haver terceira guerra mundial, porque a Rússia não vai entrar nisso, nem a China, eu fico assim, olha, Deus segurando os ventos. E quando eu vejo nossos irmãos viajando para São Luís, pastor, para o encontro mundial da Igreja Adventista de 5 em 5 anos. Oh, meu Deus, que o teu Espírito esteja repousando sobre a nossa igreja. É assim que está o meu coração, pastor. Vamos orar, né, pastor? As decisões importantes são tomadas lá, os próximos 5 anos da igreja são contornados nesta reunião no mundo, né? Então, No acredita. mundo, no Você que mundo. não sabia disso, na primeira quinzena de julho, nós estamos tendo a conferência geral, onde toda a liderança do mundo se reúne para planejar, idealizar, de forma geral, o andamento da igreja para os próximos 5 anos, além de eleger nossos novos líderes, não, ou de repetir líderes que já estão na função, se o senhor quiser assim, momento importante da igreja. Obrigado, meu pastor. Deus te abençoe e tenha um grande dia na presença de Deus, viu? Amém, amém. Grande abraço. Pastor Jairo, daqui a pouquinho volta, ele vai fazer parte conosco, junto com o pastor Jairo, da oração intercessora, nosso mosaico, daqui a pouco.
Olha, essa doutrina de que existe vida após a morte, esta vida da alma que sai, a alma que tem consciência, que está em algum lugar, ela afeta, ela afeta as doutrinas da Bíblia. Se é assim, se a alma sai do corpo e vai para o céu, ou para um suposto inferno, como creem alguns no inferno literal, nós não cremos assim. Se isso acontece, por que que Jesus vai voltar? Se a alma já foi. Para que a ressurreição? Se a alma já foi. É só duas, ó, das mensagens bíblicas da palavra do Senhor que são tão importantes, e dentre outras e outras que essa doutrina. Você que é, de repente, um amigo espírita que está aqui adorando conosco, a nossa divergência não é com relação à sua fé, é assim, a sua prática da fé. Nossa divergência é teológica. É como nós entendemos a palavra, talvez porque o nosso ponto de partida seja muito diferente, né? Nós partimos da Bíblia, como ela é inspirada por Deus, assim como você tem a Bíblia, e vocês, amigos espíritas, sabem, saem também da Bíblia, mas uma Bíblia reinterpretada e tal, que não é esta Bíblia convencional que os cristãos usam. Então, esse ponto de partida diferente leva vocês a terem compreensões diferentes também sobre essas coisas que nós falamos. Curiosamente, eu peço para você, se você estiver aqui, se for um amigo espírita que está aqui adorando conosco, tem tanta gente, né? A sala é muito heterogênea. Procure a Bíblia dos cristãos e avalie junto com o Adventista como Deus trata essa questão da vida após a morte. Bom, é um tema crucial das Escrituras Sagradas. Se eu fosse você, eu corria lá e procurava saber como é que essas coisas funcionam. É muito importante para a compreensão de todos nós, né? Isso aí. Eu gosto da sala por muitos motivos, mas um deles é porque a sala é muito heterogênea no seu cardápio de mensagens, né?